Aleluia. Senhor, nós te damos graça. Nós te damos glória. Nós te agradecemos por estarmos aqui vivos, por estarmos aqui cheios, por estarmos aqui, Senhor, de pé na tua presença. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz esteja convosco. É uma alegria muito grande estarmos na presença do Senhor. Enquanto o mundo está lá se curvando para Satanás, nós estamos aqui reunidos, adorando o nosso Deus, que é maravilhoso, que é digno de toda adoração. E é esse Deus que tem que ser adorado neste momento. E é isso que nós vamos fazer aqui, ser cheios da presença do Senhor. Fala comigo, ser cheios da presença do Senhor. Fala comigo, eu preciso ser cheio da presença do Senhor. Então, Paulo pediu o Senhor mais uma vez. Aleluias. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. O Senhor me deu esta palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, nós vamos ler o verso 1 em diante. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus, vamos lá. Versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Diga comigo, ao deserto. Pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje é sobre a tentação de Jesus. O que Jesus passou, o que ele viveu, aqui em Lucas capítulo 4. É muitas das vezes aquilo que eu e você estamos vivendo. E você vai entender a palavra, você vai se encaixar na palavra. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar, é com você que a palavra está falando. E você vai sair daqui renovado pela presença do Senhor. Quem quer diga amém? A Bíblia vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto. Aqui, como eu falei para a igreja, repeti, levado ao deserto. Aqui a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Eu não sei qual é a circunstância, o momento que você está vivendo, mas a Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado, que foi selado nos céus a voz de Deus dizendo, esse aí é meu filho. A Bíblia diz que chegou o momento de Jesus ser tentado, de Jesus passar por uma prova, como posso dizer, por uma experiência. E a Bíblia vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo. Quem diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que conhece uma boa palavra, que entende uma boa palavra, muitas vezes não é levado no deserto? A Bíblia diz que Jesus, ele sendo cheio do Espírito Santo como homem, o Espírito de Deus levou ele no deserto. Deus quis levar ele no deserto para uma grande experiência. Irmão, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que está em casa, que Deus muitas vezes nos leva no deserto, nos leva em situações para eu e você participarmos de grandes experiências diante do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele foi levado no deserto pelo Espírito de Deus.
versículo 2. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Olha só a experiência que Jesus estava passando naquele momento. Uma experiência como homem, como carne. Quem está me entendendo, diga amém. Homem como carne, mas a Bíblia diz, deixou bem claro, Jesus cheio do Espírito Santo. Ele foi tentado pelo diabo, permissão de Deus, uma experiência para mostrar para Satanás que ele realmente era o Filho de Deus que viria na terra para salvar a humanidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali 40 dias, sem comer. Ele teve fome. A carne dele sentiu fome. E aí a Bíblia diz que Satanás, neste momento, apareceu para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pães. Irmãos, quantas das vezes você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa bem conhecedora da palavra, muitas vezes o diabo não vem e não te fala: você não é filho de Deus? Não é você realmente que prega a palavra do Senhor? Não é você que é usado por Deus para orar por alguém e Deus realizar milagres através da oração? O diabo estava perguntando para Jesus: se tu és filho de Deus, então pegue esta pedra, se transforme em pão. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, o diabo estava perguntando para Jesus se ele era filho de Deus. Irmãos, quando você é uma pessoa de Deus, quando você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, não precisa falar para ninguém quem você é, porque a sua própria presença, o seu próprio caráter, mostra o Espírito Santo de Deus dentro de você. Jesus não precisou falar para ele: eu sou filho de Deus. E Satanás foi tentar Jesus na hora que ele estava com fome. Jesus estava 40 dias sem comer. Imagine você, irmão, você fica 2 horas sem comer, já dá fome, sim ou não? Comer uma bolachinha, vai lá, come um pãozinho, toma um suco. Imagina 40 dias sem comer, no propósito. E aí Satanás aparece para tentar Jesus, para falar para Jesus: se você realmente é filho de Deus, pega essa pedra e se transforma em pão. O que Satanás estava querendo dizer, igreja? Para que Deus manifestasse o poder dele, para que Deus pudesse perder ali o propósito que Deus estava realizando na vida de Jesus, que era ser tentado, mas que era para vencer Satanás no meio das aflições, no meio da tentação. Quantas das vezes acontece comigo, com você? Você está orando, você está buscando, você está sendo cheio do Espírito Santo, aí aparece o inimigo e coloca algo para você, um prato para você cair, um prato para você desejar. E muitas das vezes nós, cheios do Espírito Santo, falamos assim: eu vou tentar um pouquinho, mas eu acho que vai dar certo, eu acho que eu vou conseguir sair dessa. Muitos homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, pensando que ia dar certo, pensando que ia dar um jeitinho através do pecado, irmão, caíram, não se levantaram, não conseguiram passar pela aprovação. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite: qualquer que for a circunstância que o diabo esteja tentando você, saiba que Deus está com um propósito na sua vida. Ele está te colocando experiência para que você cresça cada vez mais. Então não dê ouvido à
a voz do diabo, dê ouvido somente aos propósitos de Deus. Satanás, ele fala, ó, se tu és filho de Deus, faça essa pedra se transforme em pão. E Jesus lhe disse, respondeu dizendo, escrito está, quem nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? O inimigo estava querendo mostrar para Jesus, para saciar a carne dele. Entenda o que o Senhor está falando. Ele era cheio do Espírito Santo, estava num propósito. E o inimigo apareceu para lhe apresentar o desejo da carne, pedindo para Jesus, pegue essa pedra e se transforme em pão, para que Jesus sentisse vontade de se alimentar. Mas Jesus repreendeu ele na palavra dizendo, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o que quer dizer isso? É a palavra lançada para o diabo, que nem só da minha carne, o desejo da minha carne eu quero é o que está na palavra de Deus, mesmo que minha carne quer pecar, mesmo que a minha carne quer se curvar, mas o melhor é viver na palavra de Deus. Jesus venceu Satanás pela palavra, diga comigo, venceu na palavra. O interessante é que no versículo 4, Jesus fala para ele assim, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes a nossa carne não quer se alimentar? Nós que somos muitas vezes cheios do Espírito Santo, um culto cheio de poder, e muitas vezes a sua carne é confrontada, o diabo vai querendo trazer alimento para você. A sua carne sente desejo. A sua carne sente desejo de errar, de pecar, de voltar para trás. Mas o Senhor diz para nós nessa noite, nem só do pão viverá o homem. Não é a sua carne que tem que viver, mas sim é a palavra de Deus. A nossa carne tem que ser quebrada a cada dia. A nossa carne tem que ser, cada dia ser colocada para baixo, e que o Senhor venha crescer em nós, através da palavra. E a Bíblia vai dizer no versículo 5, e o diabo, levando em um alto monte, mostrou-lhe, no momento de um templo, todos os reinos do mundo. Ele disse ao diabo, dar-te-ei tudo, este poder e esta glória, porque a mim foi dado e foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Diga graças a Deus. Irmãos, quando Satanás pega, aqui não é mais o Espírito de Deus, aqui a Bíblia diz que foi o próprio Satanás. Versículo 5, e o diabo levando a um alto monte. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão lá em cima? Você olha e fala, nossa, essa pessoa, ela está lá em cima. Ela está bem. Ela tem um bom carro, uma boa casa, uma boa vida financeira. E muitas das vezes, igreja, não é Deus que leva. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus para o alto, para olhar, para ver os reinos, para ver as coisas do alto. E o interessante é que eu estava lendo a palavra, o Senhor falou comigo assim, é melhor ser levado no deserto pelo Espírito de Deus, do que ser levado no alto por Satanás. Está entendendo? É melhor eu andar no deserto, sendo guiado pelo Espírito de Deus, do que eu estar lá em cima, sendo levado por Satanás.
tendo coisas que foi Satanás que fez eu ganhar. Tem um carro que não foi Deus que me deu, foi o próprio Satanás que fez eu conquistar. Irmão, entenda nessa noite, é melhor andar no deserto, sendo guiado pelo Espírito Santo, do que estar lá em cima e sendo guiado por inimigo. Ah, pastor, mas eu estou no deserto, eu estou numa aflição. Continue firme, porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Pastor, mas muitos estão lá no alto, são guiados pelo Espírito, sim. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Satanás leva Jesus lá no alto, para ele ver lá de cima. E aí diz assim, dar-te-ei, versículo 6, dar-te-ei tudo. Te dou poder, te dou glória. Quantas vezes um ser humano não luta para ter poder? Ele quer ter poder, ele quer ter glória. E às vezes a gente olha, nossa, o homem, o ser humano faz de tudo para ter poder e para ter glória. Mas diante da presença do Senhor, precisamos ser simples, porque é isso que agrada o coração de Deus. Eu não quero glória, eu não quero poder, porque toda a honra, toda a glória é para quem? É para Ele. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Então Satanás estava querendo mostrar para Jesus: olha, eu vou te dar poder, eu vou te dar glória, irmão. Todo o poder já é de Jesus, toda a glória já é dele. Satanás, ele não tem nada, igreja. E ele estava querendo mostrar para Jesus se render a ele. E ele diz assim: eu te dou tudo. Quantas pessoas não são assim? Quantos homens não são assim? São cheios do Espírito Santo, mas quando vem uma tentação que o diabo está tentando, como ele tentou Jesus, nós caímos. Aí o diabo fala para mim e para você: ó, vamos tentar conquistar o poder. E nós fazemos de tudo para conquistar o poder e se damos mal. Então Jesus estava ensinando aqui, e o Senhor está ensinando nós nessa noite, que todo o poder e toda a glória é só para Ele. Quem crê, diga amém. É tão lindo quando nós começamos a ler a palavra. Eu quero falar para os irmãos que a tentação não é pecado. Fala comigo, tentação não é pecado. O pecado é, igreja, quando você cai na tentação. Ser tentado, todo mundo vai ser. Jesus foi tentado, eu sou tentado, você é tentado. A diferença é se você vai cair na tentação. O homem cheio do Espírito Santo, ele é tentado. Ele já acorda sendo tentado. Passa o dia sendo tentado. Mas o homem cheio do Espírito Santo, que é cheio da palavra, que conhece bem o Deus que ele serve, ele pode ser tentado, mas ele não cai na tentação do diabo. Jesus não caiu nas lábias do diabo. Jesus venceu o diabo na palavra. E que o Senhor quer aqui para falar para nós nessa noite: vença o inimigo na palavra. Vença o inimigo com a palavra. Vença o seu inimigo com a palavra. Não com a sua boca, não com a sua mente, com a palavra. Então, tentação não é pecado. Ser tentado todo mundo é. Cair, aí que é o problema. Quantos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, foram tentados em várias maneiras, irmãos, não é só na sexualidade não. Foram tentados, mas caíram.
Mas nós estamos aqui nesta noite porque queremos ser cheios de Deus e vencer todas as tentações das nossas vidas. Por isso que nós viemos no culto de busca do Espírito Santo, para buscar, para se encher, porque nós precisamos sair lá para fora para vencer a todas as tentações que vão vir sobre nós. Tentação no seu trabalho, em qualquer lugar vai ter tentação, vai ter problema, mas em todas elas você precisa vencer. Vamos continuar. E Jesus respondeu e disse, versículo 7, vamos ver o versículo 7. Portanto, se tu me adorarás, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Olha o que o inimigo estava colocando para Jesus. Colocando para que Jesus adorasse Ele. Para que Jesus se curvasse diante dEle. E Jesus respondeu e disse, está escrito, adorarás somente a Deus e só a Ele servirás. Irmão, tem dias que nós deixamos de adorar o Senhor. A Bíblia fala de adoração, é tudo aquilo que não exalta o nome de Deus, é idolatria. A Bíblia diz que tudo aquilo que não exalta o nome de Deus é idolatria. Tudo aquilo que coloca outra coisa no lugar de Deus é uma idolatria. Mas o Senhor está falando para nós nessa noite que, da mesma maneira que Jesus ele foi tentado, Ele passou por essa experiência, eu e você muitas vezes estamos passando hoje. E como a Bíblia diz no primeiro versículo, Jesus cheio do Espírito Santo, Ele só venceu o inimigo porque Ele era cheio do Espírito Santo e Ele conhecia a palavra. É isso que o Senhor quer da igreja nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo e conhece bem a palavra. Ser cheio, buscar, orar, ser cheio, buscar a presença de Deus, que na hora do inimigo vir te tentar, você vai ter a palavra para repreender ele. Na hora que o inimigo tentar colocar um desafio na sua família, você vai lá e repreende ele lá na sua casa. É um homem cheio do Espírito Santo, ele tem visão de águia. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos continuar, estamos terminando. E levantou também, versículo 9. E levantou também a Jerusalém, e pôs sobre o pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Satanás estava querendo que Jesus se lançasse do pináculo, de um lugar alto. Jesus estava em carne ali, amém, igreja? Jesus estava em carne. Se ele se lançasse ali, ele morreria. Então Satanás sabia, estava querendo fazer algo para acabar com aquilo que Deus veio fazer aqui na terra através de Jesus. E a Bíblia diz que ele falou assim, se tu é filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guarde e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e lhe disse, dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, é tão lindo quando nós entendemos que Jesus em todo o tempo, Ele repreendeu o inimigo, Ele lutou contra o inimigo e venceu ao inimigo com a palavra. Porque Ele estava cheio do Espírito Santo. Pastor, eu estou passando uma dificuldade. Vença com a palavra. Busque o Espírito de Deus.
Busque se fortalecer em Deus, que você vai vencer todas as tentações que você está passando. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer, da mesma maneira que Jesus passou aqui, e Ele venceu Satanás pela palavra, você também vai vencer as dificuldades da sua vida com a palavra, porque você nessa noite sairá daqui cheio do Espírito Santo, cheio da palavra dentro de você. Quem crê, diga amém. E para a gente terminar aqui, o versículo diz assim, versículo 12. E Jesus respondeu e disse, dito está, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, se ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, o inimigo ele vem na nossa vida com as estratégias dele todos os dias. A Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus por algum tempo. Por isso que nós temos que estar todos os dias nos fortalecendo desse poder do Espírito de Deus, para que quando ele vir tentar, quando ele vir colocar um prato, quando ele vir querer colocar alguma situação para você cair, você está cheio do Espírito Santo para combater toda a obra do inimigo. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, buscar o Espírito Santo. Eu quero que você se coloque de pé. O louvor pode vir aqui louvar. Você vai orar agora e vai pedir, Senhor, este culto é de buscar o Espírito Santo. Então eu quero sentir o Espírito Santo. Eu quero sair daqui renovado. Eu quero sair daqui preparado para vencer qualquer tentação que virá sobre a minha vida. Como Jesus venceu, eu também vou sair daqui preparado para vencer qualquer dificuldade na minha vida, porque eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. O buscar, igreja, é falar, é lutar com a sua carne, e dizer para a carne, você hoje não vai vencer. Quem vai vencer é o Espírito de Deus. Hoje veio uma fraqueza dentro de mim, mas eu recebi a palavra que eu vou vencer essa tentação pelo Espírito de Deus. E hoje eu vou sair daqui cheio da palavra dentro de mim. E você vai orar agora. Você lembra da vez que você orou e foi batizado com o Espírito Santo? Você lembra daquela vez que você chorou na presença de Deus? Faz muito tempo que você não sente. E é isso que nós vamos buscar agora, igreja. A presença. É a presença dele que vai te fortalecer. É a presença dele que vai te colocar de pé. Pastor, mas eu estou desanimado, irmãos. O Espírito Santo de Deus vai te levantar nessa noite. Pastor, eu não acredito mais, eu não sinto mais a presença de Deus. Irmãos, você vai fechar os teus olhos e Ele vai tocar em você e você vai ser renovado pelo poder dEle. Eu queria que a igreja viesse aqui na frente e nós vamos orar. Quanto tempo a igreja não vem aqui na frente sentir a presença do Espírito? Você vai sair do seu lugar, irmão, e você vai abrir a sua boca e vai dizer: Pai, eu vou vencer essa tentação, eu vou vencer essa luta. Eu quero sair daqui cheio do Teu Espírito Santo. Todos que estão aqui, fechem os olhos. Comece a falar com Deus. Comece a abrir a sua boca e comece a falar com o Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é pedir: vem Espírito de Deus, venha sobre mim agora. Comece a falar com o Senhor, igreja.
Não precisa ninguém colocar a mão na sua cabeça, não. Porque o próprio Deus está neste lugar. É Ele que vai abrir a sua boca. É Ele que vai te renovar. É Ele que vai te levantar. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a buscar ao Senhor. Comece a lembrar quando você era cheio e falava em línguas. Comece a falar com o Senhor. Abra sua boca, igreja. Seja cheio, você que está passando por luta. É o Senhor Jesus que vai te dar força. É o Senhor Jesus que vai colocar a mão sobre você. É Ele que vai te encher. Xarabacara, balabá. Ora, bacara, balabá. Seja cheio do Espírito. Seja renovado do Espírito. Ei, xarabacara, balabá. Senhor, vai abrir a sua boca. Santo Espírito, és bem-vindo. Cheia, glória. Bem-vindo. Oh, irmã, vai abrir o seu coração. Você vai vencer. É pelo Espírito de Deus. Você vai vencer. É pelo Espírito de Deus. Oh, glória, 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 glória. Senhor, pelo Espírito de Deus. Tua glória, Senhor. O inimigo ele vai perder. Seja renovado pela glória do Espírito de Deus. Xarabacarabalabá. Igual. Não há oh, Pai, derrama a tua Shekinah neste lugar. Quem compara. Derrama a tua Shekinah sobre a igreja. Derrama a tua Shekinah, Espírito de Deus. Tua presença. Você precisa lutar contra a sua carne. Lute contra a sua carne. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser. Oh. E a vergonha desfaz. Diga a tua presença. Tua presença. Aleluia. A igreja vai orando agora. O Senhor quer ouvir a sua voz agora. Abra a sua boca agora e comece a orar. É isso, comece a orar. Comece a orar que Deus quer te renovar. Você vai sair daqui, vai vencer todas as tentações, todas as lutas. É pelo Espírito de Deus. Xerena bacarabás. Você precisa se fortalecer do Espírito. Você precisa a partir de hoje começar a orar. A partir de hoje você precisa entrar na oração para você vencer todas as dificuldades na sua vida. Para que eu venha vencer todas as tentações, Senhor Jesus. Senhor. Aleluia. Senhor, levanta suas mãos aos céus. A partir de hoje, cada um de nós vamos ter uma experiência com Deus. O Espírito Santo ele vai te acordar de madrugada. O Espírito Santo vai usar alguém para falar com você. E você vai entender que você precisa buscar para vencer as tentações. E o Senhor está dizendo para a igreja: se encha do meu Espírito, se encha do meu Espírito, assim diz o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Saia daqui deste culto falando: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Seja cheio do Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias. Amanhã vai ter pessoas que, quando abrir a janela, vai ver algo diferente. O Senhor, Ele vai falar com você. Você vai sentir uma pessoa melhor, sabe por quê? Porque você precisa cada dia mais ser cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus quer da igreja. E é isso que Deus vai fazer sobre nós. Quem crê, diga amém, aplauda o Senhor. Aleluias. Aleluias. Amém? Tem uns recados? Tem uns recados assim. Vamos ver se eu consigo. Quarta-feira, 7h30 da noite, Escola Bíblica Quadrangular, Ministério dos Evangelistas. Amém? Então, quarta-feira, Escola Bíblica, com esse tema abençoado, o Ministério do Evangelista. Amém? Tem outros recados aí? Culto dos homens, dia 25 de fevereiro, às 7h30. Os homens vão estar aí? Sim ou não? Amém? Os homens vamos estar juntos, adorando ao Senhor. No dia 25 de fevereiro, no nome de Jesus, aqui na Igreja 7. Amém? Dia 25 também, né? Lá na Igreja do Santo Antônio, vai ter uma vigília do Departamento de Louvor, juntamente com a comunicação. Que ele cresça e que eu diminua. Amém? Tem mais algum recado? O Bazar, Grupo Missionário de Mulheres, primeira edição desse ano de 2023, no sábado, no dia 25 de março. O horário é das 10 às 4 horas da tarde. Amém? E busca do Espírito Santo, que é hoje. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Você foi abençoado? Amém? Sai para casa, irmãos, cheio do Espírito de Deus. Não deixa ser vencido pela tentação, porque Deus está aí com você. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa noite, por tudo que o Senhor falou conosco. Uma palavra simples, mas com a certeza, Pai, que a minha carne, ela não vai vencer. O que vai vencer, ó Pai, é o teu Espírito, é a tua palavra. Então, Senhor, leve a igreja, guiada por esse mover, por esse Espírito maravilhoso que é a tua glória, Pai. E que os teus filhos tenham uma noite abençoada. E ao momento de dormir, na hora de dormir, Senhor, se o Senhor quiser revelar em sonhos para a igreja, se revele. Mas que a igreja possa sentir o teu Espírito Santo cada dia mais. Nós oramos a ti e te agradecemos para a glória de Deus. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a luz do Espírito Santo esteja na sua vida, lá na sua casa, em toda a sua família. Quem crê, diga. Vamos aplaudir a Jesus.